O mercado segue batendo forte nas ações de Itaúsa e ela já está chegando a níveis de preço que eu considero oportunidade. Então, nesse vídeo, vou mostrar alguns pontos em relação ao resultado do primeiro TRI de 2026 da Itaúsa, perspectivas de dividendos para 2026 da empresa e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, a Itaúsa é uma das maiores holdings de investimentos do nosso país, com um valor de mercado de mais de 194 bilhões e nesse primeiro TRI de 2026, ela fechou com uma lucratividade de 4,5 bilhões e um retorno sobre patrimônio líquido de 20,1%. Aqui vocês podem ver as ações que a Itaúsa tem participação, onde mais de 91% do resultado vem em relação à sua participação em Banco Itaú, onde ela tem 37,5% do banco, e também ela tem outras empresas como a Dexus, Alpargatas, Motiva, Aegea, Copa Energia e NTS. E essa outra fatia corresponde por volta de 10% do resultado da empresa. E quando olhamos para os principais indicadores aqui da Itaúsa, podemos ver que o lucro líquido no primeiro TRI de 2026 fechou em 4,4 bilhões de reais, uma alta de 14% do resultado, um resultado bem acima do que foi esperado pelo mercado. E mesmo assim o mercado continua batendo nas ações de Itaúsa, mas é o mercado como um todo que vem caindo, principalmente nas ações do setor financeiro. Vocês podem ver que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa saiu de 17,6% para 19,7%, uma alta de 2,1 pontos percentuais. E a dívida da empresa aumentou para 1 bilhão de 350 milhões. Mas essa dívida é extremamente confortável por conta do perfil e da lucratividade da empresa. E a própria Itaúsa já fala que existe um desconto holding de 19,3% em relação a você investir diretamente no Banco Itaú. E ao decorrer desse vídeo eu vou pontuar alguns pontos do motivo que o mercado coloca esse desconto na empresa. E aqui vocês podem ver o resultado individual de cada uma das participações da Itaúsa, onde sua participação em Banco Itaú saiu com uma lucratividade de 3,9 bilhões para 4,38 bilhões, uma alta de 10,9%. E outras participações da empresa, como Alpargatas, Copa Energia e NTS, tiveram um aumento relevante na sua lucratividade. Como vocês podem ver, a NTS aumentou em 89% a sua lucratividade, Alpargatas em 50%. Isso fez um resultado incremental bem mais satisfatório para a Itaúsa, que teve uma alta de 75,6% em relação ao primeiro TRI de 2025, as empresas do setor não financeiro que ela tem no seu portfólio. E aqui vocês podem ver o resultado próprio da Itaúsa, que são as despesas administrativas tributárias da empresa, onde tiveram uma queda de 19,6%, também ajudou bastante no resultado da empresa, mas vocês podem ver já o porquê ela possui um desconto hold, porque para ela estar operacional e rodando, listada em bolsa, ela tem despesas administrativas, tributárias e do Instituto Itaúsa. Então isso já faz com que ela tenha que ter um desconto em relação às suas participações investidas. E quando olhamos o resultado financeiro referente à sua dívida, teve aumento de 21,3%, mas nada a se preocupar referente à empresa. E olhando para o lucro líquido total da empresa, ele teve aumento de 17% em relação ao primeiro TRI do ano passado. Então foi um forte aumento de resultado na empresa, mas mesmo assim o mercado continua batendo no papel, pode estar abrindo uma nova janela de oportunidades aqui na Itaúsa. E como eu destaquei nesse vídeo, mais de 90% do resultado da Itaúsa, como vocês viram ali, veio do Banco Itaú, onde somente o banco teve uma participação de mais de 4,3 bilhões de reais no resultado total da empresa. Mais de 90% do resultado da Itaúsa veio referente ao Banco Itaú. E aqui vocês podem ver o grande histórico do Banco Itaú de criar valor ao seu acionista, onde vocês podem ver aqui na parte preta que é o custo de capital médio ou a taxa de juros no período, e em laranja é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco. Observem que ele consegue criar bastante valor para o seu acionista ao decorrer do tempo. E essa parte cinza aqui mostra exatamente isso. Em vários momentos o banco criou um forte valor para o seu acionista. E eu já destaquei em outros vídeos que as melhores janelas para comprar Itaúsa e também Banco Itaú foram esses momentos de deslize do banco. O seu retorno sobre patrimônio líquido caiu mais do que o usual, e assim o mercado bateu fortemente nas cotações do banco. Isso aconteceu em 2016 e também ali em 2020 e 2021, onde o Banco Itaú teve ali uma retomada de resultados
depois de queda no retorno sobre patrimônio líquido. E vocês podem ver aqui a eficiência do banco no quesito inadimplência acima de 90 dias, onde o banco é um dos líderes do setor em controle de inadimplência. Vocês podem ver que ali na janela de 2023, a parte laranja do Itaú, ele tinha uma inadimplência na faixa de 2,7% e hoje está controlada na faixa de 1,9%, a menor do setor em relação a todos os outros bancos do nosso setor financeiro. Os outros bancos estão apanhando bastante em relação à inadimplência, assim como o Santander, Banco do Brasil, Bradesco já vem controlando um pouco, mas ela ainda é bastante elevada, e Nubank. Então vocês podem ver que todas as empresas do nosso setor bancário ainda vêm patinando no controle da inadimplência, e esse não é o caso do Banco Itaú. E aqui vocês podem ver a composição do resultado da Itaúsa, como mostrei ali anteriormente, onde a maioria do resultado, mais de 90% do resultado, veio referente ao Banco Itaú. E todas as suas outras participações tiveram bons resultados, ampliaram ainda mais esse resultado da holding. Então, um forte resultado nesse trimestre. E aqui vocês podem ver o motivo da holding ter esse desconto hold por conta desse resultado próprio e resultado financeiro dela. Como ela tem despesas para manter a operação da hold rodando, ela tem que ter um desconto maior em relação a comprar diretamente as ações do Banco Itaú. E vocês podem ver exatamente aqui, onde tivemos despesas administrativas, tributárias e outras receitas, o resultado próprio ficou em menos 203 milhões de reais na Itaúsa. E aqui vocês podem ver o fluxo de proventos consistentes que a Itaúsa entregou para o seu acionista nos últimos anos. Observe que essa janela está desde 2009 e a parte em azul são os proventos do Banco Itaú. Então, claramente, vocês conseguem já ver aqui que grande parte dos dividendos que a Itaúsa paga são referentes ao provento do Banco Itaú. Então, todo o dividendo que o Banco Itaú paga, a Itaúsa já paga para os seus acionistas. E apenas uma pequena parcela vem das suas outras empresas do seu portfólio. E a própria política de dividendos da Itaúsa fala exatamente aqui. Passam integralmente os proventos recebidos do Banco Itaú relativos a cada exercício social. Então, por isso que você tem que ficar ligado no resultado do Banco Itaú, porque todo o dividendo pago pelo Itaú é repassado na Itaúsa em forma de dividendos para o acionista de Itaú. E atualmente o Itaú está com um payout na faixa de quase 70%, mas isso não é o histórico do banco. Aqui vocês podem ver o longo histórico de distribuição de dividendos do Banco Itaú, desde lá de 2000, quando olhamos a mediana, por volta de 35% do payout é o payout normalizado do banco. Então, algo entre 35% e 40% é o que você deve sempre idealizar para receber em relação a dividendos e JCP da Itaúsa ou do Itaú. Por conta que esse payout, em alguns momentos onde o balanço está extremamente forte, o Banco Itaú eleva de forma bastante acelerada. Então, esses não são os momentos ideais para você concluir que o Banco Itaú vai continuar pagando dividendos extremamente altos com payout de mais de 70%. Então, o ideal é sempre esperar entre 35% e 40% de payout. E aqui vocês podem ver o meu preço teto, onde eu considerei 60% de payout aqui para a Itaúsa. Onde vocês podem ver nas cotações agora de R$13, ela tem um dividend yield de 7,38, com minhas projeções para 2026, que eu até atualizei um pouco melhor elas depois desse forte resultado, principalmente por conta das suas outras empresas do setor não financeiro, onde vocês podem ver que ela pode ter um dividendo por ação de 96 centavos e o PL fecharia em 7,72 para a Itaúsa. Então já ficaria numa faixa bem razoável para novos aportes, principalmente se olharmos para 2027. Se 2027 ela continuar com esse crescimento de lucratividade acima de 2 dígitos, na faixa de 10 a 12%, vocês podem ver que ela já estaria cotada no PL projetado de 6,95, o que é bem baixo para a Itaúsa e também o Banco Itaú. E quando olhamos para esse dividend yield de 2027, seria de 1,7 por ação, 8,20% de dividend yield, ainda considerando 60% de payout. Lembrando que isso pode não ficar dessa forma por bastante tempo. Então, é por isso que eu já venho falando isso. E o meu preço teto projetado para a Itaúsa, eu aumentei levemente para 15,50, antes era R$15, hoje temos 19% de mais segurança. E como eu já falei em outros vídeos, eu espero a Itaúsa cair para essa faixa de preços, e mais a seguir eu vou mostrar a faixa ideal de precificação, onde eu começaria a aportar pesado na empresa
nos próximos meses. E considerando um payout de 35%, vocês podem ver que o dividend yield da Itaúsa cairia para 4,31% em 2026 e 4,79% para 2027. Então, praticamente, ele se reduziria pela metade, 56 centavos por ação e 62 centavos por ação em 2027, e o preço teto segue o mesmo. Então, essa é a possibilidade caso o Itaú reduza seu payout para 35%. E vocês podem ver que a Itaúsa, assim como o Banco Itaú, possui pequenos JCPs que são pagos de forma mensal e, em geral, eles pagam um grande dividendo ali em janeiro e também em dezembro. Em janeiro desse ano não aconteceu, tanto na Itaúsa quanto na Itaú, por conta que eles adiantaram dividendos por conta daquela taxação dos dividendos. Então eles adiantaram ali no final de 2025 e por isso que esse ano não teve esse grande dividendo. Mas, em geral, a Itaúsa tem uma política bem parecida com o Banco Itaú. E aqui vocês podem ver o PVP histórico da Itaúsa, onde eu já falei em outros vídeos que, em geral, se você ver a Itaúsa sendo negociada na faixa de 1,5 de PVP, em geral, são raros momentos onde a Itaúsa estaria sendo negociada nessa precificação. Então, nessa faixa de PVP de 1,5 vezes, seria uma precificação bem baixa para os papéis de Itaúsa. Podem ver que hoje, sem projetar crescimento de resultado, o PVP da Itaúsa estaria em 1,7 vezes, bem em linha com sua média histórica. Então, hoje ela estaria bem precificada. Caso o mercado continue batendo ainda mais, com o resultado crescendo, podemos ter a Itaúsa ali na faixa de 1,5 ou menos, o que seria excelente para efetuar fortes aportes na empresa. E vocês podem ver exatamente aqui no Investidor 10, onde o valor patrimonial por ação da Itaúsa é de 8,04. Então, se pegarmos 8,04 e multiplicar por essa faixa que eu falei de 1,5 de PVP, teríamos um preço ali de R$ 12, que abaixo disso já estaria excelente para se aportar em Itaúsa. Obviamente que 12,50 e tudo mais, se você tem uma visão de longo prazo, não vai fazer tanta diferença, mas vocês podem ver que a Itaúsa, assim como o Banco Itaú, já está entrando uma janela de excelentes preços se você tiver uma visão de longo prazo. Vocês podem ver aqui o retorno total nos últimos 10 anos desse mesmo investidor que comprou as ações de Itaúsa aqui nesse 1,5 de PVP lá em 2016 e também no 1,5 de PVP em 2021 para 2022. E aqui vocês podem ver que esse investidor que comprou nessa faixa de precificação sobre o valor patrimonial da ação teve mais de 622% olhando para a janela de 10 anos, o que nos dá mais de 21% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos, e quando olhamos para a janela de 5 anos, esse mesmo investidor teve um retorno de 147%, parece pouco, mas isso é um retorno anual médio de mais de 19% ao ano nesses últimos 5 anos. Lembrando que isso aqui tudo considera o reinvestimento de dividendos, então vocês podem ver que quando a Itaúsa está negociada nessa precificação, ela pode ser sim uma excelente oportunidade quando você tem uma visão mais longa, uma janela de mais longo prazo. E lembrando, senhores, não tem como garantir que vamos ter esse mesmo retorno nos próximos anos, mas se você for um investidor que tem um plano bem feito, que você estuda as ações, entende o negócio e vê mesmo assim as ações caindo, com a lucratividade delas aumentando, você vai efetuar mais aportes dessa empresa ao decorrer desse período. E provavelmente o seu retorno potencial em janelas de 10 anos pode ser até bem maior do que esses que eu mostrei para vocês. Mas lembrando, não tem nada garantido em renda variável, existe sim a possibilidade e, em geral, foram excelentes momentos de compra quando você comprou Itaúsa na faixa de 1,5 vezes de preço sobre valor patrimonial. Então, essa é uma faixa que eu ficaria bastante de olho na Itaúsa, que seria aquela faixa ali de R$ 12 que eu comentei com vocês. E aqui vocês podem ver o preço justo pelo modelo de Gordon, que é outra forma de precificação da empresa. Pela fórmula, eu considerei uma taxa de crescimento de apenas 8%, que é a normalizada nos últimos 20 anos para o Banco Itaú e também para a Itaúsa. E considerando aquele meu dividendo de 2027 de R$ 1,07 e um retorno total esperado de 15% ou inflação mais 8,5%, nós temos 1,15% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos de 10 anos, o Tesouro IPCA com juros semestrais. O preço justo pelo modelo de Gordon ficaria na casa de 15,25%. 17% de margem de segurança. Isso pode ver que esse preço justo é basicamente bem perto do meu preço teto ali para a Itaúsa. Então, como eu disse ao decorrer todo desse vídeo, a Itaúsa é uma excelente empresa,
porque isso tem 90% do seu resultado atrelado ao melhor banco que temos na América Latina e um dos maiores, que é o Banco Itaú. Consistentemente nos últimos 20 anos, gerou forte retorno para o seu acionista e uma grande geração de valor para o seu acionista. E quando olhamos para a parte técnica aqui, tanto da Itaúsa quanto do Banco Itaú, vocês podem ver que as duas têm uma característica bem parecida, onde o Banco Itaú veio respeitando esse longo canal de alta desde 2020, depois daquele crash do Covid. As cotações do Banco Itaú romperam esse grande canal e agora novamente rompeu para baixo. E eu falava que tinha a possibilidade de voltar a subir e a segurar, mas não era garantido de segurar no canal, porque em geral esses canais também são rompidos. E aconteceu agora. Pode ser que... Quais são os cenários na minha visão? Caso o mercado brasileiro continue corrigindo, não duvido do Banco Itaú ser jogado aqui para a faixa de R$ 34,00 ou R$ 35,00, ou até mesmo a faixa máxima de R$ 38,00. Não tem como ter certeza absoluta disso, mas existe a possibilidade. E caso o Banco Itaú segure nesses preços agora de R$ 40,00, existe bastante chance dele voltar para esse canal e talvez retornar lá para o topo do canal. Então essa é a parte técnica aqui do Banco Itaú. E quando olhamos a Itaúsa é praticamente a mesma coisa, só que a Itaúsa não saiu, ela caiu menos que o Banco Itaú, ela não saiu desse canal de alta depois do rompimento desse outro canal que vinha lá de 2020. Então existe bastante chance do mercado não bater tanto na Itaúsa quanto está batendo no Itaú, e podemos ter chances de chegar aqui nesses preços de mais ou menos R$ 12,00 para a Itaúsa, 12,50, que seria o fundo desse canal, que seria um excelente momento de compra, como eu mostrei para vocês. Ali a faixa de quase R$ 12,00 é um excelente momento de compra para ações de Itaúsa, principalmente se você tem visão de longo prazo, lembre-se disso. Mas existe também a possibilidade do mercado continuar batendo na Itaúsa e jogar ela para aqui a faixa de 11,63. Então, na minha visão, essa região desse quadrado como um todo, entre 12,50 a 11,50 é uma excelente região de compra. Obviamente que se cair mais e os resultados continuarem fortes, cair para R$ 10,00, R$ 9,00, não sei por qual motivo, mas pode acontecer. Se isso acontecer, não preciso falar muita coisa. É uma excelente oportunidade se você é um investidor de longo prazo. Essa é aqui a minha visão em relação à parte gráfica da Itaúsa e também do Banco Itaú. Se o mercado continuar batendo com os resultados subindo, é o melhor dos cenários, o melhor dos mundos para o investidor que tem visão de longo prazo e entende fielmente a empresa que ele está investindo. Então, se você é um desse investidor, pode ser sim um excelente momento de acumular as ações de Itaúsa. Eu pessoalmente não tenho Itaú ou Itaúsa na minha carteira, mas eu estou totalmente ligado nas duas empresas. Caso o mercado continue batendo nelas, pode sim que eu entre ou nas ações de Itaúsa ou no Banco Itaú nos próximos meses. Principalmente se o mercado jogar ele para dentro desse canal, aqui que eu aportaria com bastante intensidade no papel. Principalmente tendo essa visão de longo prazo que eu sempre mostro aqui no meu canal. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui bem completo em relação a Itaúsa, mostrei preço teto, mostrei dividendo, mostrei redução de payout, mostrei tudo aqui para vocês, e eu só queria que você deixasse o like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo. E se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Se você é acionista de Itaúsa ou de Itaú, já deixa seu comentário para eu saber se você tem essa ação na sua carteira. Eu, como eu já falei, eu não tenho, mas gostaria. Eu perdi várias oportunidades, no passado eu já tive Itaú e retirei de carteira e foi um péssimo movimento. E várias vezes você vai errar como investidor e você tem que aprender com esses erros. E eu realmente aprendi com o meu erro de ter vendido minhas ações do Itaú e acho que na época eu comprei mais ações do Banco do Brasil. Vocês podem ver que esse giro de carteira muitas vezes pode dar errado. Então é por isso que eu não foco, eu nunca falo isso aqui para você vender suas ações. Muitas vezes é melhor você até deixar elas paradas em carteira e ver o que acontece no longo prazo. Se você tem Itaú ou Itaúsa em carteira, já deixa aqui o comentário e comenta qualquer coisa também. Deixa o like e se inscreva nesse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.